Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, item 1, cujo título, que está nesse item 1, está dentro do tópico Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. O item 1 é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, onde Jesus diz: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. No item 2, temos uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17, onde Jesus diz: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E temos ainda uma outra passagem no item 3, que diz assim: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhe falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse Jesus: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado, porque a aquele que já tem mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. A aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Essa é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. Então veja, pessoal, que todas essas três passagens que Kardec selecionou aqui para o item 1, 2 e 3 do capítulo 24, elas falam sobre, elas dizem respeito a essa afirmação de Jesus, onde ele diz: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Ora, o que é a candeia? A candeia é aquela lâmpada, formada por um recipiente, que tem aquele bico pelo qual passa a extremidade de um pavio, que a gente enche com óleo, acende e isso ilumina. Então é uma lâmpada, uma lâmpada antiga. A candeia era a lâmpada da época de Jesus, era o que se usava como lâmpada naquela época para iluminar os ambientes. E o que Jesus está dizendo? Ninguém coloca essa lâmpada, a candeia, debaixo do alqueire. O que é o alqueire? O alqueire é um vaso, um pote, um vasilhame. Ora, ninguém vai pôr a lâmpada debaixo de um vaso, porque senão ela perde a sua função. A lâmpada é para iluminar, é para dar luz, é para trazer clareza. Se você a põe debaixo de um alqueire, debaixo de um vaso, ela não ilumina. E além de não iluminar, apaga, porque a gente sabe que sem oxigênio a chama se extingue. Então, o que Jesus está dizendo aqui a seus discípulos e a todos aqueles que o ouvem? Ele está dizendo que tudo aquilo que nós aprendemos, nós devemos compassivamente compartilhar com o próximo. Mais uma vez, isso nos lembra a nossa mensagem da semana passada, adoração e fraternidade. Então, se nós cultuamos esse reino divino que habita dentro de nós, e se nós conseguimos avançar na compreensão dessa centelha divina, que é a essência do nosso ser, Jesus está dizendo que se nós avançamos nesse caminho, nós devemos compartilhar isso com os nossos semelhantes. Não devemos pôr essa luz encoberta pelo vaso do nosso egoísmo, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Nós devemos acender essa luz cada vez mais com o óleo da nossa compaixão. É isso que Jesus está dizendo, que
o aprendizado, ele deve ser compartilhado. O aprendizado, ele deve ser dividido da mesma forma que Jesus aconselhava também a dividir o pão. Era muito interessante porque, como Jesus enfatizava e priorizava, sobretudo, a espiritualidade, o desenvolvimento do espírito, ele aproveitava mesmo aquelas situações materiais para dar um ensinamento espiritual. Então, em muitas ocasiões, ele, quando falava sobre o repartir o pão, literalmente o pão, né? O pão para alimento do corpo, ele também dizia que era preciso repartir o pão espiritual, né? A candeia aqui é esse alimento espiritual, é essa luz, né? Se nós descobrirmos, se nós de alguma forma, né, já conseguimos acessar algo desse alimento espiritual, então Jesus diz que nós temos a responsabilidade de compartilhar isso com nossos semelhantes, né? Ou seja, ao invés de colocar a nossa candeia, a nossa lamparinazinha, a nossa luz debaixo do alqueire, debaixo do vaso, nós devemos colocá-la, como diz Jesus, sobre o candeeiro, né? Porque o que é o candeeiro, né? O candeeiro é a luminária, né? Aquele lugar onde você coloca a lâmpada, onde você coloca a candeia. E é interessante porque muitas luminárias, elas têm aqueles rebatedores de luz, né? Para quê? Para dosar a luz, para a luz não ser nem muito fraca nem muito forte. Então é interessante que Jesus utilize aqui a palavra candeeiro, porque ele está dizendo ao mesmo tempo ele está dizendo duas coisas ao mesmo tempo para nós, né, como seus discípulos, que nós não devemos deixar de compartilhar o nosso aprendizado espiritual com o nosso próximo, mas ao mesmo tempo nós devemos desenvolver meios hábeis de dosar esses ensinamentos de acordo com a necessidade e a capacidade de cada um, para que também um excesso de luz não os ofusque. Ou seja, a ideia aqui é de que o praticante espiritual compartilhe fraternamente com seus irmãos o seu aprendizado, né? Mas que ao mesmo tempo seja um hábil professor que saiba dosar esses ensinamentos, para que não falte aos outros o pão, não falte aos outros nem o pão espiritual, e nem também eles não tenham uma indigestão, porque nós não soubemos dosar a luz e essa luz os ofuscou, né? Um outro ponto também aqui que a gente precisa destacar nesses ensinamentos é esse trecho, né, que parece um pouco assim hermético, quando Jesus diz assim, que quando os seus discípulos, né, perguntam ali para Jesus, por que eles falam por parábolas? Porque veja bem, como Jesus disse que não deveria pôr a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não deveria pôr a lâmpada debaixo do vaso, né, porque senão a luz perderia a utilidade, então os discípulos perguntam, então por que você fala para eles por parábolas? Porque os discípulos estavam pensando assim, poxa, as parábolas elas não revelam plenamente, né, o significado dos ensinamentos, elas revelam de maneira figurada, são historinhas, né, são contos, né? Mas aí o que Jesus responde para eles, né? Por que ele lhes fala por parábolas? Porque ele fala que ele inclusive explica aos discípulos, ele diz assim, aos outros eu falo por parábolas, porque eles não conseguem entender, mas para vocês eu falo claramente, eu falo diretamente. Então Jesus dá uma lição aqui aos discípulos, quando eles lhe perguntam por que ele fala para o povo por parábolas, ele dá aos discípulos uma lição de que os ensinamentos precisam ser dosados, os ensinamentos precisam ser adaptados à capacidade de percepção de cada um. Isso é exercício de compaixão também. Não adianta nós darmos uma aula de nível universitário para um aprendiz do ensino fundamental. Isso não tem a mínima utilidade para ele, isso é até uma maldade. Então Jesus está dizendo aqui que as parábolas seriam o pré-primário do aprendizado espiritual, ao passo que eles, discípulos, como espíritos mais evoluídos que eram, e portanto gozavam da convivência direta ali de Jesus, permanente, né, de Jesus, eles já conseguiam entender os ensinamentos sem o véu das parábolas, né, sem a veste das parábolas, né? E isso esclarece, inclusive, uma outra passagem aqui do Evangelho de Mateus, né, que é quando ele diz
que àquele que já tem mais se lhe dará e ele ficará na abundância, e àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Isso parece muito confuso, né? Muito difícil de entender, mas o que Jesus está dizendo tem uma relação com aquela passagem com aquela mensagem que nós já sorteamos aqui no livro Palavras de Vida Eterna, que é melhorar para progredir, né? Se os seres não estão empenhados em melhorar, né, eles não conseguem progredir. E se não progridem, não conseguem melhorar. Então o que Jesus está dizendo aqui é que o ser que tem a preguiça espiritual, que é vítima da obtusidade mental, que não quer se abrir para o ensinamento da sabedoria, ele vai perder a oportunidade de aprender, né? E aquela oportunidade que ele teve ali de conviver com o mestre, né? De ter uma convivência direta com um espírito puro, né? Com um espírito desperto, ele a desperdiçará. Ou seja, por isso que Jesus diz, aquilo que tem, até isso ele perderá. No sentido de que desperdiçou a oportunidade que tinha de aprender com um hábil professor que estava ali à sua frente. Então, o que nós precisamos é ter o cuidado, né, de não nos deixarmos arrastar pela preguiça mental, né, pela preguiça espiritual. Devemos estar sempre abertos aos ensinamentos de tal modo que nossos ouvidos e nossos olhos se apurem cada vez mais, para que a gente não caia naquele grupo de seres a que Jesus se refere quando diz que tem olhos e não veem e tem ouvidos e não ouvem, né? O que Jesus quis dizer com isso? Não basta que nós tenhamos olhos saudáveis para captar as formas e ouvidos saudáveis para captar os sons. Nós precisamos também desenvolver uma mente lúcida, né? Uma mente clara, uma mente motivada a aprender, né? Uma mente que tenha se convencido de que a nossa vida encarnada só valerá a pena se nós a utilizarmos para avançarmos no caminho da evolução espiritual, né? É preciso que a gente não caia nesse grupo daqueles que vão perder o que já tem, ou seja, que a gente não caia nesse grupo daqueles que, estando aqui encarnados no planeta, desperdiçam a oportunidade de aprendizado que a vida lhes ofereceu através da reencarnação, né? É isso que Jesus está procurando nos incentivar a fazer, né? Que a gente saia desse grupo, né, que perde o que já tem, e que entre naquele grupo que ele diz aqui, que é aquele que, além daquilo que tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Ou seja, se nós empenharmos o nosso tempo de vida encarnada a nos dedicarmos à evolução espiritual, nós teremos cada vez mais abundância de paz, mais abundância de felicidade, mais abundância de alegria, e ao final da nossa encarnação, quando retornarmos à pátria espiritual, tudo isso ainda se multiplicará, porque toda a literatura espírita nos ensina e nos explica, e nos conta e nos relata, né, através de vários médiuns, que o espírito que soube utilizar o seu tempo de maneira profícua, né, de maneira construtiva na encarnação, ao desencarnar, ele colhe frutos de felicidade e de paz que são praticamente indescritíveis na linguagem humana, de tão intensos que dizem-nos os seres desencarnados que eles são. Então, a lição que nos fica aqui dessa mensagem é de que, se nós utilizarmos essa nossa existência material para cultivarmos cada vez mais essa luz íntima que habita no nosso interior e que Jesus chamou de reino divino dentro de nós, né? Se nós dedicarmos, quanto mais tempo nós dedicarmos ao cultivo desse reino divino dentro de nós, mais essa luz se expandirá em nosso mundo interior e mais nós nos tornaremos capazes, né,
de divulgar os ensinamentos com clareza e com lucidez, colocando a nossa humilde candeia sobre um candeeiro que possa fazer com que o nosso aprendizado seja compartilhado de maneira fértil, fraterna e compassiva com todos aqueles que nos cercam. E dessa forma nós estaremos sendo como aquela árvore que Jesus diz, né, que dá muitos frutos, né, que se enraizou no solo fértil do Evangelho, no solo fértil dos ensinamentos e que deu frutos de compaixão, de alegria altruísta e de bondade amorosa.